Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, sou acadêmico do 7º período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E eu também sou ligante da Liga de Cirurgia Plástica da faculdade. E eu já estou aqui no consultório, na clínica do Dr. Ivo Andrade, que é médico cirurgião plástico aqui em Belo Horizonte, para poder gravar o nosso primeiro episódio do podcast da Liga de Cirurgia Plástica da faculdade, o PodPlas. O tema do nosso episódio de hoje foi sobre o impacto das redes sociais na vida, na prática médica do cirurgião plástico. O Dr. Ivo recebeu a gente aqui e espero que vocês gostem. Boa tarde, pessoal. Como eu disse, estou aqui hoje com o Dr. Ivo para poder ter esse nosso primeiro participante aqui no nosso podcast. Primeiro, quero agradecer ao Dr. Ivo pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo, vai agregar muito aqui com a gente. Eu que agradeço a honra de participar de um movimento tão importante que vocês estão fazendo aí. Essa informação é importante. A gente fica muito feliz. E, bom, como eu falei, o nosso tema hoje vai ser sobre as redes sociais associadas à cirurgia plástica, né? A esse universo da cirurgia plástica. E, bom, para iniciar, gostaria de perguntar primeiramente ao Dr. Ivo, como as redes sociais impactam no seu trabalho de forma geral? A rede social hoje, acho que em qualquer área, mas principalmente na plástica, ela está ficando cada vez mais indispensável. É uma forma que a gente tem de ser visto. O meio hoje que a gente tem para ser visto, para divulgar o que a gente faz, como a gente faz, é a rede social. Às vezes nem só na cirurgia plástica, nem em várias outras especialidades. Todas as É o especialidades. jeito que a gente tem de entrar em contato com o paciente, né? É isso. E qual que foi a sua motivação maior para poder iniciar a sua exposição do seu trabalho nas redes sociais? É justamente ter esse contato mais próximo com o paciente. A gente não tinha esse acesso, né? Na minha fase de formatura não existia isso. Hoje a gente consegue chegar no paciente de uma maneira muito mais fácil, e isso usado com responsabilidade, com a informação correta, com o que o paciente precisa e interessa em ouvir, aproxima muito a gente desse público. É muito importante isso mesmo para a gente, né? E quais cuidados o cirurgião plástico precisa ter ao usar as redes sociais? Os principais, assim, para evitar futuros problemas. Bom, a gente tem aí duas linhas, né? Primeiro, o cuidado que a gente deve ter na qualidade da informação que a gente oferece. Informação correta, com casos realistas e, enfim, ser honesto ali naquilo que a gente está fazendo. Uma outra questão, um outro cuidado é no excesso de exposição. A gente vê muito isso hoje. Tanto o excesso de exposição do próprio médico, o excesso de exposição do paciente. Isso acaba atrapalhando, vulgarizando um pouco essa relação médico-paciente, que é a base do que a gente faz. O médico tem o direito de mostrar o seu trabalho nas redes sociais, mas sempre com limites, né? Com respeito. Com responsabilidade e respeito ao paciente. Isso. Você sente que o uso das mídias sociais o torna mais próximo aos seus pacientes e aos seus futuros pacientes também? Sim, torna, sem dúvida. Como eu disse, uma forma que a gente tem de trocar informação, não só de passar. É muito interessante o retorno que às vezes os pacientes dão, pacientes que eu já tenho, pacientes que vão chegando através de indicação deles. Essa informação que a gente passa para esse paciente mantém ele muito mais ligado ao nosso consultório, muito mais vinculado ao nosso consultório do que que a gente conseguia antes. E a troca, muitas vezes, é aquela pergunta, naquele retorno que o paciente dá daquilo que você postou, e a partir daí você desenvolve o que for preciso, direcionado para cada paciente. E claro, lembrando que a gente não tem como fazer uma consulta nessa troca. Isso é uma forma de dar uma orientação geral e informar esse paciente de uma maneira mais geral e no consultório a gente terminar essa informação. Você costuma receber muita mensagem, muita dúvida no Instagram? Recebo. E principalmente quando a gente fala de assuntos que são mais direcionados mesmo para o dia a dia, né? Quando a gente informa situações que o paciente já viveu ou pretende viver. Isso tem sido o que mais dá esse retorno de interação tanto no Instagram, ou mesmo em outras fontes, é justamente essa pergunta e resposta. Entendi.
E ainda falando sobre os pacientes em si, qual que é o tipo de perfil de paciente que mais te busca pelas redes sociais? Tem como definir um perfil? Tem, a gente não tem como generalizar, mas é diferente. O paciente da rede social é um paciente que muitas vezes te procurou ali porque ele viu aquilo que você postou, gostou do seu perfil, gostou da sua forma de trabalhar, de mostrar o seu trabalho, e vem. É diferente do paciente que vem indicado por outro paciente seu. Esse é um paciente que já vem com um vínculo mais consolidado, é um outro aspecto da consulta. O paciente que vem do Instagram, muitas vezes esse vínculo ainda vai ser criado. Algumas vezes ele cria ali algumas expectativas que não são que estão condizentes com a realidade, a gente aqui vai direcionar isso também. E às vezes a gente direcionando esse paciente, ele percebe que não era isso que ele queria. Muitas Uhum. vezes muda de Imagino. ideia ou muda o planejamento. Por isso que é sempre importante esse contato, né? Importante marcar a consulta, não ficar só trocando mensagem por A Instagram. mensagem é um contato inicial para orientar, para direcionar um pouco, mas a consulta presencial é importante. Mesmo quando a gente faz uma consulta online, é muito comum nesses pacientes de mídia, que geralmente são pacientes de fora, a gente faz um primeiro atendimento online vinculado a um exame clínico numa outra consulta, sempre com o exame clínico, sempre todo o protocolo médico. Hum. Né? A gente tem que ter o cuidado de não passar informações muito específicas, assim, a gente não tem como passar por não conhecer aquele paciente, não ter examinado. É até perigoso, né? Até Ele perigoso para os tá, dois. não examinar o paciente, não conhecer o paciente. Você acha que existem pontos negativos em um cirurgião plástico explorar as redes sociais? Acho que quando a gente faz, como eu disse, com responsabilidade, com respeito, com a informação adequada, eu não vejo muito problema. Acho que é Uhum. até importante. Eu acho que o problema é quando a gente sai, a gente vê alguns casos de um certo exagero, tanto na exposição quanto no na forma de passar essa informação, às vezes informação até manipulada, isso é ruim. Isso acaba prejudicando os outros profissionais também, isso acaba criando um estigma que não é o condizente com todo mundo. Uhum. E ainda relacionado a esse lado dos limites éticos e judiciais sobre a exposição da medicina nas redes sociais. Quero saber a sua opinião sobre isso e suas perspectivas para o futuro sobre isso. Um aspecto muito importante é essa questão judicial, né? A gente está falando aqui para futuros médicos. Quando a gente coloca na mídia social resultados sensacionais e reais, muitas vezes manipulados, e não é manipulação de aplicativos, né, de mídia que vai modificar a foto. Às vezes é luz, posição, isso já altera o resultado real. A gente cria ali na cabeça do paciente aquele resultado falso. E esse resultado falso da mídia, ele vai ser usado, por exemplo, numa demanda judicial. O juiz entende aquilo como o que foi prometido, que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje é em relação principalmente cirurgia plástica, se é de fim ou de meio. Isso seria assunto talvez para um outro podcast. Mas se a gente percebe na mídia social, colocando esse tipo de resultado sensacional ali, perfeito, a gente acaba primeiro prometendo um resultado que não dá para ser feito para todo mundo e dando ali um embasamento para, numa demanda judicial, a gente ser prejudicado ou até condenado, porque você prometeu ali mostrando uma imagem que não era compatível. Uhum. É, tem muitos estudantes de medicina aí assistindo a gente agora, e uma coisa que sempre é falado para a gente é isso, que a medicina não é uma ciência de fins, é uma ciência de meios, né? E isso eu acho que é muito importante também na plástica, por causa dessa exibição, né, dos resultados pós-operatórios nas redes sociais. E é sempre importante o cirurgião plástico se resguardar, né? Porque, assim, você não pode entregar aquele mesmo resultado para todos os pacientes que você vai operar. Isso existe um equívoco grande também, que eu acho que o cirurgião plástico tem responsabilidade ao longo do tempo na formação dessa visão, em relação ao que é estético, o que é reconstrutor. Na plástica, isso Pitangui já falava desde sempre, não existe uma cirurgia 100% estética ou 100% conservadora. Todas estão sendo reparadoras de alguma forma e estéticas também. Você pega um paciente queimado, com cicatrizes ruins, com retrações, você está melhorando a função, às vezes, ali do braço, da mão, e melhorando o aspecto estético também, qualidade de vida, uma série de outras coisas.
Isso, ao longo do tempo, foi se separando para a área estética pelo próprio modo de falar mesmo do cirurgião nas mídias ou em outras fontes. A gente tem que ter ainda essa consciência de que toda cirurgia é reparadora e estética, no caso da plástica. É muito interessante isso. E sobre as cirurgias que têm um caráter assim, mais separador, como você falou, nas queimaduras, coisas assim. Você acha que essas cirurgias em específico, elas têm o mesmo enfoque do que as estéticas, as mais estéticas, né? Não, não tem. A cirurgia reconstrutora, ela tem está caminhando para uma situação na plástica, da gente perder cada vez mais áreas de atuação na plástica. Perder, dividir essas áreas. E muito dessa responsabilidade é, de novo, o cirurgião plástico. E hoje são poucos os que continuam nessa área reparadora. Reconstrução de mama, nariz, são áreas que eram do cirurgião plástico, fazem muito mais sentido, e hoje a gente vê outras áreas fazendo isso. Tratamento de escaras, por exemplo. Hoje a gente tem equipes com ortopedistas fechando escara, porque ele não consegue um cirurgião plástico com disponibilidade para fazer. Vai, a pessoa cansa, bom, eu vou resolver. A gente tem dado esse espaço. E a cirurgia reparadora, o trauma, o pronto-socorro, ele nos prepara, nos dá a gente fala, né, nos dá a mão para fazer estética de uma maneira muito interessante. Até porque o trauma, principalmente, ou às vezes a reconstrução imediata de mama, você não sabe exatamente o que você vai ter ali para trabalhar. O trauma chega, é surpresa. O cirurgião de mama, o oncologista, o mastologista, ele vai fazer a ressecção e você vai ter que resolver do jeito que deu para ele fazer lá. Uhum. Então, isso te dá uma capacidade de raciocínio, de planejamento, de solução de problemas muito boa, que é muito importante na estética também, vamos dizer assim. E na sua opinião, o que que você acha que tinha que ser feito para poder elevar um pouco essa visibilidade das cirurgias separadoras? Começar a mudar o modo de pensar do próprio cirurgião plástico, dos novos principalmente. A gente tem as últimas gerações de residentes cada vez mais voltadas para tratamentos não reparadores, tratamento estético. Então, acho que parte daí. E em algumas residências também falta essa parte. Os hospitais universitários normalmente trabalham muito isso, mas algumas residências não. Então, o residente já sai dali com esse pensamento fora da reconstrutora. E é um mercado que está aberto aí, com déficit, com espaço grande para trabalhar, muito interessante, e vale a pena a gente pensar nele. Sempre muito bom reforçar essa área, né, da plástica, que às vezes fica um pouco negligenciada, né, Fica esquecido. a reparadora. E sobre os pacientes, sobre as expectativas dos pacientes quando eles vêm às redes sociais. Como você acredita que as mídias digitais influenciam nessas expectativas irreais dos pacientes ao verem alguma postagem, alguma coisa assim? Atualmente, eu acho que o que mais atrapalha a percepção real do paciente é a mídia social. É a forma que é colocada a informação lá, a maneira como aquilo ali é manipulado do ponto de vista de marketing também, trabalhado, a forma de mostrar, de falar, tudo é direcionado para uma venda. Na realidade, o que se faz é isso, uma venda. E nós temos que ter a consciência e lembrar sempre que nós somos médicos, né? E nada vai deixar nada vai eliminar a relação médico-paciente, que tem que ser uma relação de confiança de um para o outro, dos dois, né? Beleza. Nesse sentido da exposição do seu trabalho nas redes sociais, tem algum que você considera mais apropriado e algum que você prefere evitar? Como é que é isso? A forma de atuar na mídia social, Isso. bom, apropriado, eu acredito que é o que a gente vem falando, né? Passar a informação de uma maneira que seja útil para o paciente, que seja correta, que realmente informe. E isso vai te trazer o paciente. Você não precisa fazer uma propaganda para trazer. Isso é uma forma dele manter o contato e, mais importante, de já ir criando algum grau de confiança. Vai te conhecendo, vai sabendo o seu modo de pensar, o que eu acho, por exemplo, de cirurgias que são polêmicas, faço, não faço, por que em alguns casos poderia fazer, coisas assim. O que a gente deve evitar
é o excesso é a exposição sensacionalista, que Uhum. é muito presente hoje. Sensacionalismo tanto na forma do cirurgião se portar, de ele mesmo fisicamente ali no vídeo, por exemplo, quanto nas promessas e na forma de induzir esse paciente a chegar no consultório. Tem uma frase que, em um dos congressos, a gente tem, sempre tem nos congressos, uma discussão dessa área de marketing, cada vez mais frequente, mais pesada. E teve uma frase de uma palestrante que me marcou. Um paciente não entra, não deixa de ir ao meu consultório se ele olhar minha mídia. E não deixa de comprar se chegar no meu consultório. Então, Interessante. muito mais para comércio do que para um tratamento médico. Uhum. É, então é muito irrelevante mesmo para a gente. E agora, considerando essa onda atual que a medicina inteira vive hoje, de muita desinformação nas redes sociais, como você enxerga isso no cenário específico da plástica? Falou não apenas dessas expectativas irreais dos pacientes, mas desinformação sobre o procedimento, sobre qualquer coisa assim. Como você enxerga e o que você acha que teria que ser feito no futuro? Bom, a gente está passando por uma fase de um aumento muito grande de uma disputa na área estética, principalmente, dentro da plástica, né? E isso fora da medicina, tem sido a gente acaba pegando aqui muito problema, muita complicação por causa disso também. E eu acho que isso vai se autorregular. Não vejo muito como, por exemplo, o CRM tentar regular dentro da própria medicina, que já não é muito fácil. Uhum. Fora dela, acho que é impossível, até por questão de competência jurídica, competência de órgão público. Mas a gente tem, para cada médico tem o seu paciente, o seu tipo de paciente, e cada paciente tem o seu tipo de médico. O mercado está começando a se autorregular, a gente vendo as pessoas começando a entender, olha, isso aí está estranho, e eu acho que é uma questão de tempo, demora um pouco, não é a primeira vez que isso acontece, mas não acredito muito numa regulação externa. Acho que o CRM ele trabalha muito em punir o médico, muitas vezes, mais do que, às vezes, tentar se adaptar a essa realidade, tentar encontrar outras saídas. Tem sido feito muita coisa, alguma coisa no Código de Ética Médica foi adaptado, foi mudado, o nosso código era muito antigo, e tem sido atualizado, mas é uma caminhada longa ainda. É, com certeza. Mas você acha que vai partir mais das pessoas, isso, dos Eu pacientes? tenho percebido nos pacientes essa tendência de começar a perceber que é normal e o que está muito fora. Você tem uma variação, né, dentro da própria medicina, dentro do cirurgião plástico. Você tem os que são um pouco mais extrovertidos, um pouco mais fechados, trabalham de uma forma, trabalham de outra. É normal. Mas a gente tem visto fora dessa curva, tanto dentro quanto fora da cirurgia plástica, com outros profissionais, e um certo exagero, mas esse exagero está começando a ser percebido. Isso é bom, né? Muito positivo. É Pra uma ver que faz esperança. isso. É. E bom, para poder finalizar a nossa entrevista de hoje, queria pedir assim alguns conselhos para nós que somos estudantes de medicina, que daqui a uns anos vamos já ser formados depois da residência. Conselhos não só com relação às mídias sociais, mas conselhos para a vida enquanto cirurgião plástico. Vou te passar para as duas coisas, uma coisa só, que serve para tudo, Uhum. né? Você ser, primeiro, honesto com o que você faz. Condizente, ser coerente com o seu dia a dia profissional. Isso em relação à mídia social, você colocar uma coisa e atuar diferente, não vai funcionar. Seja coerente com o seu dia a dia. E atue de maneira que você possa fornecer para esse paciente informação útil. Informação que realmente vai ser útil para a decisão dele, para a formação de opinião, que é o que a gente estava falando, e para que ele tome a decisão certa. A responsabilidade dessa informação é toda nossa. E claro que resumiria tudo isso, seja ético. Não aquele clichê, a gente tem que ter ética. Não é isso. A ética, como
como ela é na sua origem, que é Uhum. nada mais do que você ser justo, ser correto com você e com os outros, ter responsabilidade com o outro e se preparar para receber e tratar e resolver os problemas da melhor maneira possível. Certo. A gente agradece muito a sua participação aqui hoje, foi muito especial mesmo para a gente poder vir para cá, conversar um pouquinho, entender mais da realidade, né, da prática da cirurgia plástica. Agradeço muito o convite, muito obrigado mesmo, foi um prazer.